O Estadão Mobilidade Insights reúne entrevistas com executivas e executivos que decidem os rumos de grandes empresas no Brasil. A reportagem ouviu representantes de marcas de ônibus e caminhões, automóveis, comerciais leves e até tratores, bem como de companhias que atuam na área de mobilidade, transporte de cargas e compra e venda de veículos. Elas e eles falaram sobre como venceram as dificuldades do mercado em 2021 e as perspectivas para o setor e para a economia em 2022. João Henrique Garbim de Oliveira é um homem letrado. Formado em engenharia industrial, área pela qual se diz apaixonado, ele fez MBA em áreas distintas, como marketing e comércio exterior, direito, filosofia, história e sociologia, além de varejo. Oliveira trabalhou na indústria de plásticos e transmissões até chegar à Scania em 2003. Agora, na segunda passagem pela Volvo Cars, na primeira ele ficou por 16 anos, Oliveira conquistou o posto de diretor-geral e fala sobre as transformações que vem implementando na marca no país. O consumidor também quer que o carro consiga se conectar a diversos aspectos da vida dele. Desde janeiro do ano passado, né, de 21, a gente oferece só carros eletrificados no Brasil. Foi um ano bastante difícil, né? Todo mundo viveu 2020, toda aquela incerteza, surpresa que foi a Covid e tudo que isso trouxe. Quando foi se encaminhando para o final de 2020, ia começar 2021, a gente, de certa forma, achava que seria um ano mais normal, né? Que tudo tinha começado a passar, a melhorar. E aí o mercado, o país foi surpreendido novamente com a segunda onda, uma segunda onda que foi ainda mais severa do que a primeira. Então isso já, do ponto de vista humano, foi terrível, né? A gente teve aí um custo humano incalculável, mas a gente também teve uma pressão imensa nos negócios das empresas. Então, não somente de custos, eficiência de trabalho, as pessoas em casa, mas também na disponibilidade de produtos mesmo, de produção, interrupção de cadeias logísticas, tudo isso que a gente bem conhece que aconteceu o ano passado. Então era um ano que a gente abriu achando que ia ser uma coisa, no meio do caminho entendeu que ia ser diferente. A gente tinha a vantagem de já ter vivido um ano nessa situação, então mais ou menos todo mundo imaginava o que esperar de um ano com Covid, com todas essas restrições. E aí a gente não teve outra alternativa a não ser trabalhar e buscar conviver com a situação, né? Foi um ano que, apesar de tudo isso, foi um ano bastante único para a Volvo. A gente conseguiu, durante o ano passado, sustentar a nossa vice-liderança no segmento premium. A gente tinha alcançado isso no ano de 2020 e era um desafio bastante grande manter isso durante o ano passado. A gente conseguiu manter, muito porque a gente continuou muito firme com a nossa estratégia aqui no país. Então a Volvo é uma das pioneiras no processo de eletrificação da frota de veículos premium no Brasil. E a gente continuou muito fiel a essa estratégia, que é uma estratégia vencedora porque ela entrega o que o consumidor mais busca hoje em dia nesse mercado. Então a gente teve muito sucesso a partir disso. O mundo, na forma como a gente queima combustível fóssil e emite carbono na atmosfera, fica insustentável a vida no futuro, então é algo extremamente relevante. Segundo ponto, você citou aí quando você falou da venda do XC40 na Europa mesmo, os programas por assinatura. Então, uma das vertentes que se fala do futuro do automóvel é que as pessoas vão começar a procurar cada vez mais a posse e não a propriedade de um bem automóvel, né? Então, as pessoas estão muito mais interessadas em garantir a sua mobilidade do que serem proprietárias especificamente de um carro. Terceiro ponto da mobilidade para o futuro é a conectividade. Você também citou, né? Isso faz uma enorme diferença para o consumidor. E o quarto deles é a condução autônoma, que
vai conseguir fazer as cidades operarem de maneira muito mais eficiente e segura para o futuro. Então, essas são as 4 mega tendências. Explorando aí a conectividade que você me perguntou, né? Isso é fundamental para a ambição do consumidor de hoje e do futuro. Então, da mesma forma que a gente se acostumou na vida a ter o nosso celular, que deixou há muito tempo já de ser um aparelho só para fazer ligação telefônica, aliás, é quase a menor parte do que ele faz hoje, e ele se transformou no nosso computador de bolso, se transformou no nosso correio, né, com o e-mail, WhatsApp, enfim, essas ferramentas, se transformou no nosso banco. O consumidor também quer que o carro consiga se conectar a diversos aspectos da vida dele. Então, por isso que a conectividade é cada vez mais apreciada pelos consumidores. E as marcas que apostam nisso têm um grande diferencial. A gente vai tentar com que o carro se conecte cada vez mais a outros aspectos da sua vida. E muito relevante, né, a gente tendo oportunidades de oferecer para o consumidor também evoluções para o próprio carro constantemente. Hoje você compra um carro e ele vai continuar sendo o mesmo carro até o dia que você trocar ele, né? Não tem como você fazer grandes evoluções enquanto você ainda está com esse veículo. O padrão sempre foi, eu compro, daqui a 3 anos e meio tem um facelift, mais 3 anos e meio tem um produto novo, e aí vai. Quando você fala de carros que viram mega plataformas de coleta de dados, envio de dados para uma fábrica, e uma fábrica com uma capacidade gigantesca de tratar esses dados, interpretar as situações e promover melhoria dos softwares, dos sistemas do carro, você passa a ter a chance de oferecer para esse consumidor a chance de, a cada, não sei, 3, 6 meses, comprar a versão 2.0, 3.0 do software do próprio carro dele, que vai tornar a performance cada vez melhor, que vai dar um upgrade de potência, que vai fazer com que os sistemas de condução autônoma trabalhem de forma cada vez mais refinada. Então, isso vai surgir no futuro uma série de ofertas que você pode fazer. E as atualizações vão ser remotas, então você não precisa ir num concessionário, você não precisa estar conectado num Wi-Fi em casa pelo próprio plano de dados do carro, você vai recebendo esse software, vai baixando e no momento que for seguro ele vai ser instalado. A gente, em vários aspectos, tinha um plano já, né? A gente tinha esse norte de explorar cada vez mais essa digitalização. Agora, com a pandemia, certamente acelerou. A gente se viu num momento onde os consumidores estavam quase que presos em casa, não podiam ir até as lojas, mas ao mesmo tempo a gente sabia que eles tinham a necessidade de continuar consumindo e queriam continuar consumindo. Então, isso ajudou para que a gente acelerasse esse movimento. Foi quando a gente apresentou pela primeira vez um showroom virtual, que você pode entrar, conhecer os carros numa visão 360, você pode pesquisar mais sobre a performance dos carros. A gente trabalhou muito a questão de geração de ordens de compra online. Então, hoje, você pega um XC40 elétrico, por exemplo, você pode, na nossa página de internet, quando você termina de configurar o carro, você pode dizer ali que você quer comprar, e isso já vai disparar o seu processo diretamente para o concessionário que você escolheu, para você finalizar a compra com ele. Nesse processo você pode até mesmo combinar com o concessionário para receber o carro na sua casa, então fica muito fácil, muito fluido. A gente também desenvolveu soluções com atendimento mais automatizado do consumidor. A gente percebeu que nessa época da pandemia a gente começou a ter uma repetição muito grande de perguntas que eram bastante similares, dúvidas sobre horário de funcionamento dos concessionários e se um concessionário estava funcionando ou se estava fechado por alguma restrição de pandemia. Então a gente percebeu que era uma boa hora para a gente investir também em atendimento eletrônico para esse tipo de situação.
a gente criou ali o nosso atendente virtual, que é o Jacob, né, homenageando o nome do primeiro carro que a Volvo lançou lá atrás. Então, isso descomprimiu demais a nossa central de atendimento, por exemplo, né? Então, a partir do momento que o consumidor tem aí essa dúvida dele, que é mais fácil de ser respondida por um assistente virtual, essa dúvida é sanada ali quase que imediatamente, você tem ganho para esse consumidor que não precisou esperar para ter a resposta dele, ali já imediatamente foi respondido, e ao mesmo tempo a gente libera tempo dos atendentes para tratar os casos que precisam de maior interação com o consumidor e precisam de mais gestão. Então a gente coloca o ser humano no que é mais necessário pensar, interagir, fazer um trabalho mais interpretativo, mais criativo, mais complexo, e você deixa a máquina fazendo o trabalho que é um pouco mais repetitivo. Em algo que a gente tem muito orgulho, a Volvo teve até o prazer de receber um prêmio como programa que representou o melhor uso de diversidade com o Volvo Lovers. Então a gente ficou muito feliz por isso. E é um prêmio de diversidade ampla e restrita porque, como você bem disse, Tião, a gente não tem nesse programa nenhuma obrigação para a pessoa que vai ser usuária do veículo, a não ser ter uma CNH válida. Então você tem uma CNH válida, se registra como potencial premiado aí do programa, e aí sempre que a gente tinha a abertura da agenda, você podia tentar lá conseguir a sua vaga. Isso foi durante o ano passado inteiro. A gente rodou desde janeiro até outubro, mais ou menos. Conseguimos fazer aí mais de 3 mil desses empréstimos para consumidores. E essas pessoas ficavam 4 dias com o carro ia para elas com o tanque cheio e a bateria cheia. Esses carros rodaram alguns milhões de quilômetros. Então foi um programa muito amplo, rodaram por 9 estados do Brasil, e a gente tem, claro, ele foi feito para que as pessoas pudessem ter contato com a eletrificação, entender o que é a eletrificação, independente de ser hoje ou amanhã ou daqui a 20 anos um potencial consumidor Volvo, a gente queria que as pessoas soubessem que isso existe, falassem sobre isso e vissem o quanto pode ser importante para o meio ambiente, importante para todos, mas ao mesmo tempo que você não perde nada, aliás, você ganha tendo eletrificação no seu carro. Carregaram bastante o carro nos pontos que a Volvo tem aí, só a Volvo já instalou praticamente 1.000 eletropostos no Brasil, então o pessoal também fazia o uso desses eletropostos, entendia como é fácil carregar. Desde janeiro do ano passado, né, de 21, a gente oferece só carros eletrificados no Brasil. A gente não tem nenhum produto que seja somente a combustão. Qualquer carro da Volvo tem pelo menos um motor elétrico. Agora, a partir de final de dezembro, começo de janeiro desse ano, a gente fez uma segunda virada super corajosa, que foi o fato de no XC40 a gente transformar todos eles em 100% elétricos. Então, até mesmo a versão híbrida plug-in a gente descontinuou aqui no Brasil. A gente foi inspirado por uma mudança de legislação que tinha no Brasil. A gente tinha um outro produto híbrido que cumpria a legislação do Brasil, mas era uma tecnologia mild hybrid, né, um híbrido com menos capacidade do que o plug-in. A gente tinha a chance de fazer as adaptações no plug-in para fazer essa transformação aqui no Brasil. Mas a gente olhou para tudo isso e falou, caramba, e se eu me inspirar na legislação de verdade? Se o legislador está querendo colocar isso para que a gente avance para um futuro mais de mobilidade mais limpa aqui no nosso país, por que eu não já aproveitar essa deixa e exagerar na medida e aproveitar para transformar tudo em 100% elétrico, né? Então a gente fez isso e foi excelente, né? Até agora a gente tem tido frutos ótimos com essa
com essa medida aqui no Brasil, a gente percebe que o consumidor entendeu por completo. Quando a gente olha o XC40 elétrico aqui no país, a gente, 60%, 70% das pessoas que estão comprando esse carro são pessoas que vêm já de um veículo híbrido, então ela já está dentro dessa jornada de caminhar dentro da eletrificação. Todo o estoque é central da Volvo, então isso facilita muito a vida de todo mundo, porque você imagina quanta situação a gente não teve no passado, um cliente entrava na loja em Fortaleza e falava, eu quero um XC60 branco com interior caramelo versão Inscription. Aí o concessionário lá tinha um preto com interior bege, e o branco com caramelo que o cliente queria estava em Ribeirão Preto. Aí entrava um em Ribeirão Preto e queria o que estava em Fortaleza, e as coisas nunca estavam no lugar onde deviam estar, né? Você tinha que ter um estoque gigante, totalmente duplicado, triplicado, redundante, para você poder ter variedade em todos os locais. Hoje a gente tem tudo isso de forma centralizada, a gente consegue ter uma eficiência de estoque muito, muito maior, e a gente consegue atender os clientes com um prazo muito melhor. Antes, se não tinha ali no seu concessionário, estava só em outro estado, você ia ter que esperar, sei lá, 2 meses para chegar um novo da fábrica, a fábrica poder faturar para o concessionário e tudo isso. Hoje não, hoje todos estão no estoque, você comprou lá em Fortaleza, 5, 6 dias o carro está lá, né? A gente pretende mais ou menos manter igual o ano passado, então trabalhar aí na casa dos 8.000 carros mais uma vez, só que com uma transformação de portfólio super importante. Ano passado eu introduzi o primeiro veículo 100% elétrico lá em outubro, atingi 5% do volume do ano com veículo 100% elétrico. Esse ano, com a transformação da linha XC40 totalmente em elétrica e a adição do C40, a gente projeta ter aí por volta de 43% do volume do ano em carros 100% elétricos, carros BEV, né? Então, isso é uma transformação gigante, a gente mantém o mesmo nível de vendas em termos de volume total, mas com uma penetração de elétricos muito mais em linha com o futuro que a gente quer fazer. Para a gente é um ganho enorme em avanço na nossa estratégia corporativa. Então esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto tem a ver com disponibilidade de produto. Então a gente ainda vê um primeiro semestre bastante aí com restrições por causa dos semicondutores e todo esse problema de componentes para montar os carros, mas a gente acredita que a partir do segundo semestre a gente vai começar de leve a experimentar alguma melhora. Então a gente acha que isso vai também auxiliar a gente a ter um pouquinho mais de flexibilidade para cumprir com o que a gente pensa para esse ano. Todo o aspecto macroeconômico, e ele tem 2 desdobramentos. O primeiro dele já está acontecendo, que é a alta de juros. A alta de juros ela é ingrata porque ela te prejudica com a história do financiamento, fica mais caro para o cliente tomar o seu empréstimo para comprar o seu carro, mas também no caso dos importadores ela tem um efeito colateral aí que é até que ajuda de certa forma, porque também uma taxa de juros um pouco mais elevada, ela derruba a pressão de câmbio muitas vezes, né? Então a gente vê aí nos últimos dias um processo de um pouco de fortalecimento do real versus o dólar, a cotação melhorando um pouquinho, e isso acaba sendo um alívio e tanto para os importadores, né? Então esse é um aspecto que é um efeito colateral aí, digamos que positivo do aumento de juros. E o segundo aspecto do tema macroeconômico é o que a gente esperar de estabilidade ou não esse ano do ponto de vista eleitoral, né? Então é algo que a gente tem que ir monitorando bem de perto para entender conforme o ano for passando e o processo eleitoral for progredindo, o quanto isso vai acabar impactando ou não a economia real e as perspectivas, né? E aí quem trabalha nesse cenário tem que estar muito atento para estar apto a reagir se for necessário, né?
Eu acho que a grande mensagem é para continuar aí sempre fiel aos seus princípios, não ter dúvidas que seguindo esse caminho vai dar certo mais cedo ou mais tarde, e que o importante de fato é você aproveitar seu dia a dia, aproveitar as pequenas coisas para você ser feliz e dar tempo ao tempo, né? Eu, quando meu time tem algum problema muito difícil, eu às vezes costumo falar para o pessoal, falar, pessoal, calma, com um pouquinho de fé tudo dá certo, né? Ou então o pessoal às vezes está desesperado. Eu falo, pessoal, calma, é janeiro ainda, a gente tem 12 meses ainda para dar um jeito nisso, né? Então, acho que a grande mensagem que eu mandaria para o João de lá de trás é: vai apostando firme na paciência, na calma, na fé, que vai dar certo. Seja fiel sempre aos seus princípios, que vai ser tudo bom e vai dar tudo muito certo. É isso, com certeza.